e diz: vi a sua defesa. Isso é injustiça, não podemos deixar isso acontecer. Conte comigo. Ele ainda não tinha sido nomeado relator. Foi nomeado relator, sentou com Arthur Lira e mudou o relatório. E não teve, mudou a posição. E não teve nenhum problema de, no mesmo dia que apresenta um parecer pela admissibilidade do processo contra mim, votar abstenção na cassação do Chiquinho Brazão. E quando confrontado por que votou abstenção, ele diz: não estou aqui para caçar colegas. Não tenho problema com o fato dele não me considerar um colega, mas no mínimo a gente tem que se questionar o argumento e os atos cometidos por esse cidadão. Eu não estou numa jornada pelo Brasil exclusivamente para salvação de mandatos. Nós estamos brigando para defender o mandato contra a cassação, com certeza. Mas é só isso? Não, não é. Porque se fosse só isso, era moleza. No início desse processo, quando eles apresentaram a admissibilidade, era só eu bater na porta do Arthur Lira, chegar lá e dizer: presidente, desculpa, vamos parar com isso, me dobrar e me ajoelhar a ele. Esse processo estaria terminado. Só que eu não fiz isso, não faço e não farei. Não farei. Porque além de defender o mandato, nós estamos lutando para mudar a política. E esse enfrentamento, que não é ao Arthur Lira CPF, é ao poder oligárquico, ele tem que ser realizado, ele tem que ser feito. E aí vem a decisão política também de correr o Brasil. Mas antes dessa decisão, eu mordi minha língua, que foi a greve de fome depois do Conselho de Ética. Mordi a língua porque Berna, que está aqui, não é que ela incentivou, não. Mas na reunião do Conselho Político do mandato, ela citou casos de greve de fome. Aí eu, maninha, falei assim: greve de fome eu não faço. Eu não faço porque eu tenho meu filho vai fazer 4 anos e eu me conheço. Se não tiver recuo do outro lado, eu não vou sair. Mas na primeira meia hora daquela sessão, que durou 6 horas, eu não conseguia mais tirar isso da cabeça, eu não conseguia mais pensar outra coisa, de que essa era a tática que precisava ser utilizada para amplificar a denúncia. Algumas pessoas disseram: está querendo aparecer. Exatamente, é isso. Ou você faz uma greve de fome para ficar escondido? Não, é para aparecer, para amplificar a denúncia, para que mais pessoas saibam o que está acontecendo. E a greve de fome foi vitoriosa? Não foi a greve de fome que foi vitoriosa, foi a solidariedade de vocês. Isso por si só já seria justificativa para percorrer todo o Brasil agradecendo. Porque se fosse feita a greve de fome sem solidariedade, evidentemente que o nosso objetivo não teria sido cumprido. Mas hoje eu dialogo aqui com vocês como militante, sem ter o mandato cassado, porque essa solidariedade deu resultado. E houve um recuo por parte da mesa diretora. E esse recuo fez com que mais 2 meses fossem impossibilitados a partir da deliberação da Comissão de Constituição e Justiça. E nesses 2 meses, o que fazer? A decisão política podia ser também: vamos agora colocar todas as nossas energias nas relações institucionais, na conversa com os deputados. Não. É evidente que eu vou conversar com os deputados também. Estou fazendo isso. O deputado que quiser ouvir os argumentos vai ter da minha parte toda a boa vontade de explicar os argumentos da defesa. Os nossos companheiros militantes percorreram quase todos os gabinetes. Hoje eles estavam me dizendo, uns ali, que eles não quiseram passar. Mas foram lá, foram percorrendo os gabinetes, deixando uma carta, conversando com os deputados
e com as assessorias. Mas a decisão política foi não ficar refém só da relação institucional e amplificar essa mobilização e essa movimentação nos territórios. Uma mobilização na base. Aqui, nesse momento, no espaço da universidade, em outros lugares, em praça pública, em outros lugares, no espaço do sindicato. Fazendo, inclusive, dessa luta contra o poder oligárquico em defesa do mandato, um encontro das outras lutas. Nas mais de 30 intervenções que a gente teve aqui hoje, olha quantas lutas não foram colocadas. A solidariedade aos professores e professoras do Distrito Federal, a luta pela responsabilização dos golpistas, a mobilização contra o PL da devastação, a luta pelo fim da escala 6x1, a luta em defesa da universidade pública contra medidas de austeridade, tem sido um encontro do conjunto das lutas, né? Está defendendo, e ela descendo a escada ali, gritando Glauber fica, o coração como é que fica? Então é uma forma de encontrar o conjunto das lutas e de dizer, existe uma opção política para que esse enfrentamento não se faça exclusivamente dentro do espaço institucional. E essa decisão, ela vem de um diagnóstico difícil, de que nós vamos precisar fazer isso ainda por muito tempo. O que se desenha não é um cenário simples. Esse fortalecimento da extrema-direita no mundo e o abraço que não dá conta de deter o avanço da extrema-direita entre velha direita, social-liberalismo ou moderação, exige uma radicalidade política que consiga fazer mobilização pela base. Essa foi a decisão adotada. Hoje aqui é a 24ª unidade da federação. Passei por 23 estados mais o Distrito Federal. Falta agora só Goiás, fazer lá com o Nalim, segunda-feira, né? Próxima segunda. Depois, São Paulo, dia 24, aniversário de Hugo. Vou fazer. Eu vou votar. Está tendo uma votação nominal agora, gente. Peço 1 minuto para vocês, porque o pessoal está monitorando, tem gente no plenário, mas pode ser uma votação importante, eu tenho que ficar de olho aqui também, tá? 1 minutinho. Opa! Glauber fica! Glauber fica! Glauber fica! Camila, fiquem à vontade de me interromper aqui. Eu estou entre camaradas e eu não poderia desmarcar a mobilização aqui hoje com vocês. Foi marcada uma sessão, só que é uma sessão híbrida. Então eu marquei presença e posso votar. Antes a gente fez a reflexão sobre cada um dos itens e a posição política está sendo orientada no plenário. Então, sempre que for necessário, eu paro aqui 1 minutinho para poder exercer esse papel também. Bom, mas voltando onde é que eu estava, percorremos então 23 estados e mais o Distrito Federal. 24 aniversário de Hugo, vai ser o encontro de São Paulo. Nós vamos fazer um bolinho para ele no sábado, de Pokémon, porque ele é Pokémon, vamos fazer no sábado, mas no dia 24 nós vamos estar no ato de mobilização em São Paulo, com a nossa companheira Luísa Erundina, sempre está lá na organização junto com ela. E no dia 26 vai ser o último dia de caravana, no Rio de Janeiro, terminando por onde começamos, que é na Cinelândia. Só que no dia 26 nós convertemos. Não vai ser só um ato de solidariedade ao mandato e de encontro das lutas.
vai ser um ato também, inclusive na sua convocação de solidariedade ao povo palestino contra o genocídio na faixa de Gaza. Nossos companheiros já estão confirmando, o Tiago vai estar lá também junto com a gente, participando desse ato no dia 26, mas como esforço e luta pouca é bobagem, nós queremos um pouquinho mais. E há uma previsão de votação no dia 1º de julho dessa tentativa de cassação no plenário. Tem certeza que vai ser no dia 1º? Não temos certeza, mas temos que trabalhar com essa data. Por quê? Porque são exatamente os 2 meses que o atual presidente da Câmara se comprometeu que até lá não colocaria em votação. Então, o primeiro dia útil de sessão é o dia 1º. Então, pode ser que ocorra essa votação no 1º dia do mês de julho. Do dia 26 de junho ao dia 1º de julho, nesses 5 dias, nós vamos vir em jornada caminhando do Rio de Janeiro até Brasília. Não vai dar para caminhar o tempo todo, porque senão não daria tempo de chegar no dia 1º de julho, mas nós vamos passar por 23 cidades. Passa pela cidade, mobiliza, conversa com as pessoas, entra no carro na rodovia, desce e caminha na próxima cidade. 23 cidades. E vamos chegar aqui no Distrito Federal e vamos caminhando até o Congresso Nacional. Queria muito contar com a companhia de vocês. Contar com a companhia de vocês durante esse trajeto. Cadê meu médico? Está aqui. Ele saiu. Maninha, dou conta dessa caminhada? A greve de fome, a orientação de vocês foi fundamental. E do Frei Sérgio também. Ainda não aprendi como fica sem dormir, porque nesse período não foi fácil, né? Dormindo 2 horas, 3 horas. Ontem eu dormi no avião. Não estou recomendando isso a ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? Não é recomendação e nem incentivo a isso, mas foi um período de restrições para poder percorrer todos os estados brasileiros, tocando a caravana. E aí no dia 1º de julho, então, a gente chega ao Congresso Nacional preparado para o que vier, preparadas para o que vier no plenário. Até então, uma jornalista um dia me perguntou qual era o percentual que eu tinha de chance de não ser cassado no plenário. E a minha resposta, até um determinado momento, foi: não sei. A partir do Ceará eu mudei essa resposta. A partir do Ceará eu passei a dizer: eu tenho a convicção de que essa cassação não vai ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Com a institucionalidade? Não. Isso se trata de uma convicção de que quem pensa que um script pré-fixado ele vai ser executado até o final, sem mobilização, sem resistência, sem enfrentamento, estava enganado. E é exatamente por confiar nessa mobilização que vocês estão tocando, na solidariedade que está sendo feita, que eu tenho confiança política que nós vamos virar esse jogo e essa cassação não vai ser aprovada. Qual é a nossa tática? A tática é pública. Se você fala com qualquer deputado do centrão e da direita hoje, quero repetir isso aqui, e pergunta para eles, eles vão dizer: é injusto, é desproporcional, mas o Lira está irredutível. Mas que poder, hein? Que poder! Então, é plano contra plano. Se ele tem plano do lado de lá, nós temos plano do lado de cá também. A nossa tática é pública e ela diz o seguinte: nós estamos trabalhando para isolar socialmente a posição de Arthur Lira, para que os próprios aliados dele façam mais aquilo que já estão fazendo.
Quer dizer, tudo bem, você quer, mas isso se transformou num preço político que não se convém pagar. E nós vamos intensificar isso. E nós vamos vencer essa batalha. Eu termino com 2 histórias rápidas, porque sei que já tomei tempo demais de vocês. Falei mais de 30 minutos aqui, gente? Ainda não? Não. Vocês estão sendo generosos comigo, né? Mas 2 histórias rápidas. A primeira delas, e um desses camaradas está aqui, né, Alexandre? Um jornalista me perguntou, mas tudo bem, entrou na greve de fome, e aí, quando as luzes se apagaram, Júlia, essa foi a pergunta, quando as luzes se apagaram e você estava sozinho então ali no plenário 5 do Conselho de Ética, o que você pensou, o que você sentiu? A minha resposta foi, eu nunca estive sozinho. E eu não estava falando só da solidariedade que se espalhou pelo Brasil, eu estava falando de militantes inclusive, que sem conhecer a tática, ou talvez até discordando da tática da greve de fome, imediatamente se colocaram naquele espaço, acamparam e fizeram durante os 9 dias ter atividades de solidariedade, movimentando aquela luta política. Eu sou muito agradecido por isso. Como é que eu vou desistir quando Erundina, com seus 90 anos de luta, senta comigo ali naquele plenário? Você sabe que Erundina até hoje só brigou comigo uma vez, e a culpa foi de Patrícia, foi sua. Há muitos anos, você nem vai lembrar disso, já faz uns 10 anos mais ou menos, que você pediu para mim, não foi você que pediu, um grupo se juntou e pediu assim, pô, fala com a Erundina para ela dar uma diminuída no ritmo. Lembra disso? Nunca mais faço isso. Aí eu fui lá falar com ela para dar uma diminuída no ritmo, porque ela estava um pouco doente naquele período. Erundina me deu um esporro. Ela falou comigo assim, você quer o quê? Quer que eu exerça o meu papel pela metade? Quer que eu brinque de exercer? Eu falei, não está mais aqui quem falou, né? Mas eu citei a Erundina, Patrícia, para dizer que eu não tenho direito de recuar. Quando uma militante com seus 90 anos de luta, quando senta ali no plenário do lado dela, sofrendo as maiores pressões, e ela vira para mim e fala, meu filho, não recua, vai firme, vai em frente que nós vamos juntos. Como é que eu vou recuar com uma orientação como essa? E eu termino com uma história que é da década de 70, que não envolve nenhum time aqui, nem do Distrito Federal, nem de Goiás. Se eu não me engano, foi na década de 70 com times de Minas Gerais. Acho que era um jogo entre Atlético e Cruzeiro. Eu tenho repetido essa história nos encontros, mas é porque a história é boa. Um jogador foi entrar em campo e o repórter perguntou para ele, você está otimista com o resultado do jogo? E a resposta dele foi, não estou otimista nem pessimista, estou determinado. No atual momento que nós estamos vivenciando, ficar otimista pode ser uma ilusão desnecessária. Ficar pessimista só vai servir para colocar pólvora na espingarda do nosso inimigo. Então que a gente tenha a determinação necessária e suficiente para dizer ao senhor Lira, ao poder oligárquico, que ele pode muito, mas ele não pode tudo. E que aqui, pois não. Posso falar? Pois não. O deputado, muita gente talvez não saiba, é importante trazer o histórico do Lira. Lira, antes de chegar num congresso aqui em Brasília, ele já foi deputado estadual, esteve preso lá no Maceió por corrupção, né? Ele falou com a mulher, a ex-mulher dele, já mostra quem ele é, você já falou aí, né? Ele disse para a mulher o seguinte, quando um corpo não aparece, não tem um criminoso, isso é ameaçando a mulher de matar a ex-mulher.
Então eu acho que é importante levantar o histórico do Lira, com todas as oportunidades. Ele teve preso em Maceió há muito tempo por corrupção, como deputado estadual. Bom, eu falei sobre essa cassação. Ele foi cassado, né, da Assembleia Legislativa, ficou afastado um tempo. Foi preso o Gilberto Gonçalves, que era o deputado parceiro dele. Gilberto Gonçalves, esse que foi prefeito depois do município de Rio Largo, que se transformou no espaço prioritário da ação e da execução das políticas do próprio Arthur Lira. Gilberto Gonçalves, esse que agora foi afastado de novo da prefeitura por conta de desvio de dinheiro do orçamento secreto. Agora, isso acabou de acontecer. Bom, são alguns elementos a mais dessa história. Mas eu queria dizer para vocês, para finalizar, que ele vai ver, o poder oligárquico vai ter que sentir que mesmo podendo muito, não pode tudo. E não pode tudo porque tem uma mobilização social que não se entrega e que não se cala. Eu luto porque nós lutamos. Eu não me entrego porque vocês não se entregam. Eu não me calo porque vocês não se calam. Vamos firme, vamos com tudo, vamos vencer essa batalha. A gente vai divulgando pelas redes onde está, como é que vai ser. E aí vou agora também, cada